Gente, eu vou agora dispensar meus companheiros aqui. Felipe, muito obrigado. A irmã Analine também, muito obrigado. Fique ali em oração e que Deus possa me usar hoje no altar para edificar a igreja. Amém? Para a gente não se atrasar, eu queria que você já abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Abra por gentileza. Apocalipse, capítulo 2. Livro do Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 5. Todo mundo encontrou? Amém. Vamos fazer oração. Eu queria, antes de você curvar a cabeça e fazer oração, a gente fazer uma oração em especial pela irmã Evilane, né? A irmã Evilane está com um problema de saúde. Ela pediu oração no grupo e a gente sente falta dela, né? Tem pessoas na igreja, não desmerecendo os irmãos, mas que quando fala, a gente sente falta, né? Deu para entender, né? E aí hoje a irmã Diana chegou e aí eu vi a irmã Evilane chegar e aí eu lembrei que ela pediu oração no grupo essa semana. Então eu vou orar pela palavra, mas eu também vou estar orando por ela, amém? Curvamos nossas cabeças, fechamos nossos olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos agora que o Senhor possa, pela tua misericórdia que o Senhor tem sobre nós, visitar a irmã Evilane, uma mensageira pioneira da tua casa, que já pregou o Evangelho em vários lugares, falando do Senhor, uma peça fundamental para a pregação do Evangelho. Eu acredito que várias pessoas já aceitaram Jesus e se converteram com sermões ministrados pela tua serva. E que o Senhor visite ela de acordo com a necessidade, seja física, espiritual, não sei, mas que o Senhor possa alcançar ela e que ela possa se sentir tocada e fortalecida pelo Senhor. E tudo mais o Senhor fará na vida dela. É isso que eu te peço. E agora eu te peço também que o Senhor possa me usar como instrumento aqui em cima desse altar. Que cada irmão que esteja aqui, ele venha ter o entendimento dado pelo Espírito Santo. Que eles não possam sair daqui de maneira nenhuma vazio e sem entender por que eles vieram aqui hoje. Tome tuas mãos as nossas vidas, pois nós já entregamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz Amém. Amém. No livro de Apocalipse, capítulo 2, eu vou ler aqui, eu sempre tenho a vontade de ler aqui. Abra aqui, por favor, aqui, Ana. Finalmente eu vou ler aqui. Quem tem lutado para ter o seu nome no livro da vida aqui na igreja? Quem tem lutado? Eu não digo assim que tal ou tal vai estar, porque o nome no livro da vida, eu e você, tem que todos os dias estar lutando para o nome estar no livro da vida. Quem que tem lutado para que o seu nome esteja no livro da vida? Levanta a mão para mim ver. Muito bem. A Bíblia diz assim, ó, o tema hoje é sobre referente a isso, tá? Sobre nós que temos lutado, ou se você não tem lutado, o sermão vai falar um pouco sobre você ter essa responsabilidade em lutar. Nós vamos ler do 2 ao 5, tá certo? Diz assim, ó: conheço as tuas obras, tanto o teu amor como a tua perseverança, vírgula. Vou dar uma pausa aqui para explicar. Essa mensagem aqui estava sendo direcionada a uma igreja. Agora, essa mensagem que Jesus estava passando para João, quando escreveu o Apocalipse, não era para as pessoas lá de fora, era para pessoas que já conheciam a quem? A Deus, eram pessoas da igreja. E ele já começa com 3 palavras importantes: obras, labor e perseverança. Conheço as tuas obras, ou seja, eu conheço o que você faz, mesmo quando você não está onde? Na igreja. Então Deus está dizendo aqui que conhece as tuas obras, conhece o teu labor. O teu labor é o que? A sua determinação, o seu esforço, e conhece a tua perseverança, o quanto você persevera, insiste, trabalha por aquilo. Então ele diz: conheço as tuas obras,
tanto teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens o quê? Mal. Ou seja, você é uma pessoa que tem obra, desenvolve, é perseverante, trabalhador e não compactua com coisas muito erradas. Quando você vê, você ou orienta ou não fica perto, mas você não suporta. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não que? E não são. E os achaste o que? Mentirosos. Está dizendo que você, igreja, conhecedor da palavra, quando você detecta que alguém está falando de Deus, mas distorcido, você sabe reconhecer quando é a palavra de Deus e quando a palavra não é de Deus. Pode passar, Ana, por gentileza. E aí ele diz: e tens perseverança e suportaste o que? Provas. Essa prova aí não é aquela prova de escola não, tá? A prova é muitas das vezes, nós estamos aqui, somos adventistas, e dentro da nossa casa às vezes só é você adventista. E você enfrenta lá dentro o quê? Conflitos, no trabalho, na rua, na amizade, na escola. Ou às vezes nós somos até da mesma igreja, mas como temos visões diferentes dentro da igreja, dentro de casa, ainda enfrentamos também provas dentro de casa, mesmo sendo todos adventistas. Por causa do meu, não é por causa da igreja adventista, é por causa do nome de quem? Deus. E não te deixasse o quê? Esmorecer. Pode passar? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro o quê? Amor. Pode passar o 5 e diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, se não vem a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. A palavra nesse texto todo que eu li é no verso, vou esperar aí, não sentar ali, volta no 4. Tenho, porém, contra ti que não abandonasse o teu primeiro amor. Nós temos um problema dentro da igreja de Cristo nos dias de hoje, é que muitas pessoas elas aceitam Jesus, mas elas não têm um cuidado de guardar a palavra de Deus. E o que é que acontece quando ela não tem esse cuidado de guardar a palavra de Deus? As lutas vão vir, os problemas vão vir, e ela termina abandonando o primeiro amor. E aí eu pergunto a você, quais são os que têm sido seus hábitos como um cristão esperando a volta de Jesus? No livro de Mateus, capítulo 24, se você puder abrir aí agora, Mateus capítulo 24, versículo 12. Mateus capítulo 24, versículo 12. Abra aí, por gentileza. Nós acabamos de ver que Apocalipse falou que tem cuidado, e ele reconhece e manda você ter atenção para você não perder o primeiro amor. E eu estou dizendo para você que mesmo a pessoa dentro da igreja, se ela não vigiar, ela perde o primeiro amor. Mesmo ela vindo na igreja, se ela não tiver cuidado, ela perde ou não perde o primeiro amor? Perde. Porque senão pessoas que você já conhece, que foi adventista, elas estavam aqui hoje, mas elas não estão mais. Mas ela não vinha para a igreja? Vinha. Ela não abria a Bíblia junto com você do mesmo jeito? Ela não guardava o sábado? Ela não se batizou? Mas ela perdeu o primeiro amor. Por que é que ela perdeu o primeiro amor? Porque ela aceitou Jesus, ela começou a participar e congregar na igreja, mas muitas das vezes os hábitos que ela tinha no decorrer da vida dela não mudou. Deixa eu dar um exemplo para você. O fato de eu descer nas águas e vir simplesmente no sábado na igreja não vai me salvar. A minha vida ela tem que mudar por completo. E não é só dentro da igreja. Sentar na igreja, abrir a Bíblia e falar baixinho e dizer feliz sábado, isso aí todo mundo faz.
Eu posso colocar aqui 200 pessoas para fazer isso. Agora, e os seus hábitos que outra hora você fazia lá fora? Se você não abandonar aqueles hábitos que você fazia, que o irmão Everaldo não vai ver você fazendo, que a igreja não vai ver, é ele que vai dizer se você realmente desceu nas águas e está no primeiro amor, ou apenas você tomou um banho e você não guardou o primeiro amor. E o mais difícil de guardar o primeiro amor, que é a salvação, que é o nome no livro da vida, como eu perguntei no começo, não é dentro da igreja. Aqui é fácil, porque eu penso parecido com o irmão Everaldo, ele pensa parecido com a minha esposa, parecido. Então nós temos o mesmo espírito. Aqui é muito fácil. Aqui é muito fácil. Se você tiver um problema, a gente vir ajudar a levantar você, porque nós vamos estar no mesmo barco. O mais difícil é os hábitos cristãos que nós temos lá fora, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Quem está dando para entender? E aqui, em Mateus 24, diz assim, Mateus 24, versículo 12. Eu vou pegar só 3 versículos para não demorar o culto e aonde eu vou entrar na mensagem. E diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase. E aí você está onde? No quase todos. Ou você é todos, ou você é os quase. Por se multiplicar a iniquidade, irmão, que iniquidade? A iniquidade é esse mundo lá fora, o que ele tem trazido, o que ele tem proporcionado para os jovens, o que tem proporcionado para os maridos, para as esposas, para a mãe, para o pai, para a família. O mundo lá fora, vira e mexe, 24 horas, tem uma novidade, uma coisa que traz a iniquidade para dentro da nossa casa e da nossa vida espiritual. E Jesus chegou para o discípulo e disse, olha, porque vai aumentar a iniquidade lá fora, ou seja, as coisas erradas vão se multiplicar lá fora, vai ser uma coisa normal as coisas erradas, e as pessoas, por não ter o hábito de guardar o primeiro amor e fazer conforme eu tenho orientado, elas vão se deixar ser levadas pelas coisas do que? Do mundo. E aí ele diz, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui Jesus está querendo quase dizer o seguinte, olha, a maioria está perdida. Poucos são aqueles que vão dar ouvido à minha palavra. E ele continua. Lembra que eu falei Apocalipse tinha a palavra perseverar, né? Aí diz aqui, aquele porém que o quê? Que perseverar. Deixa eu ver se eu não. Bota aí o 3, por favor. Aquele porém que fizer o quê? Perseverar. Só um ano na igreja, 2 anos. O senhor tem quantos anos de igreja, irmão Everaldo? 25. Perseverar 25. Isso aqui ainda ajudou a irmã Elaide, uma caixinha para ela. 25 anos? Não. Ele falou, aquele que porém perseverar até o fim. Que fim é esse? O fim de semana? O fim do ano? Quando você morrer? Até a volta de Cristo, se você não morrer antes. Perseverar até o fim. E isso será salvo. Irmão, perseverar de quê? Da iniquidade do mundo. E até o fim, irmão, pode ser quando a gente deitar e dormir o sono. Exato, que foi Mas que ganhar a salvação é Cristo. Morrer garantido, né? E aí o 14, ele fecha dizendo o seguinte, que essa é a função da igreja adventista. E será pregado esse evangelho do reino de Deus por todo o quê? O mundo. Eu falei semana passada, eu vou só reforçar. Quando você dá o seu dízimo aqui, a sua oferta aqui, ela não fica retida a Marcos Moura. Vou levar meu dízimo para a igreja de Marcos Moura. Não, na igreja adventista é diferente. Quando você coloca, ele é distribuído para o mundo todo. Você não pode estar lá no Japão, nem eu, nem sei falar japonês, mas vai ter alguém lá falando e nós, com a nossa fidelidade aqui, vamos estar o quê? Ajudando. E vice-versa, de lá para cá. E será pregado esse evangelho
do reino de Deus para todo mundo, para testemunho e todas as nações. Então virá o quê? O fim. Agora eu quero dar uma dica para você. Vou convidar a irmã Lindalva para ela pegar o papel dele para ela na entrada da igreja. Cadê o irmão Fábio? O senhor está com o teatro hoje. Divida com ela, o senhor dá um lado da igreja o papel e ela dá o outro lado da igreja o papel, que a gente vai finalizar o sermão já, rapidinho. Pegue lá com ela. Tomara que eu tenha feito uma quantidade que dê, né? Dê prioridade aos adultos, tá? O senhor pega o outro, quem vai pegar quem aí? Isso, o senhor pega da direita, ela pega da esquerda. Isso. Levanta a mãozinha assim, que ele vai dando, aí quando você pegar, baixa a mão. Prioridade aos adultos, porque se não der o papel, eu não tem para todo mundo não. Então a gente está falando aqui de perseverar, está falando das nossas atitudes, não só dentro da igreja. E aí agora, eu estou dando papel para você com os 8 hábitos de um discípulo cristão. Pega aí os 8 hábitos do discípulo cristão. Vamos descobrir quais são? Pega aí. Geral, pronto. Falta mais alguém? Vamos ler os 8 hábitos. Quem percebeu que lá